Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cristiano Molica da Instruterm e hoje no programa Eletrotécnicas teremos mais um vídeo falando sobre megômetros, os medidores de isolação, de cabos, transformadores, entre outros. Então vamos para mais um vídeo. Não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal. Se gostar do vídeo, deixa aquele like. Obrigado e bom vídeo. Então vamos lá, pessoal. Eu vou apresentar aqui dois dos modelos da Instruterm. Temos outros em linha também, mas nesse vídeo a gente vai mostrar esses dois. Eu já vou explicar o porquê. Esse daqui é o megômetro digital, o MI 500, e esse daqui é o MI 390. Para que servem esses caras aqui? Eles servem justamente para medir resistência de isolação. Então, você pode realizar medição em cabos elétricos, em chaves, isolantes, eletrodomésticos e muitas outras coisas. E a gente fica aí no vídeo que a gente vai mostrar para vocês na prática, que eu vou fazer algumas medições. Eu trouxe, tá aqui do meu lado, um transformador, um cabo elétrico para a gente fazer as medições e mostrar como que funciona na prática esses caras, tá? E por que eu trouxe esses dois aqui especificamente? Para mostrar algumas dúvidas também que as pessoas têm em relação à medição desses equipamentos. Este cara aqui, que é o MI 390, ele realiza as medições de 1000 volts, até 1000 volts, né? Ele tem a faixa de 250, 500 e 1000 volts. Esse daqui tem escala de 1000, 2500 e 5000 volts. Tá, Cristiano, mas para que serve essa faixa de tensão? Eu não entendi. Ele mede resistência, você está falando de tensão. O que acontece é o seguinte: quando você vai medir resistência de isolação, o instrumento ele aplica através de seus bornes, né, e os cabos que compõem o equipamento, ele aplica uma tensão no seu material que você deseja medir e através dessa tensão ele calcula a resistência de isolação daquele material. Então, você tem diversas tensões. Esse equipamento aqui, o MI500, ele tem tensões mais altas, né? Pode ver que ele vai até 5000 volts e esse até 1000. Por que isso daí? Porque vai depender muito da especificação, né, do seu procedimento, das normas que você vai utilizar para realizar a medição. Então, por exemplo, um produtor, né, um fabricante de cabos elétricos, ele tem diversos tipos de cabos, né? E cada cabo tem uma especificação. Então, tem cabos que ele vai utilizar a tensão de 1000 volts, tem cabos que ele vai utilizar a tensão de 500 volts, então vai depender muito da especificação do material a ser mensurado, tá ok? Então, basicamente, as diferenças são essas. Mas, esses equipamentos aqui, exclusivamente esses equipamentos aqui da Instruterm, eles também têm multifunções. Então, esse, por exemplo, o MI500, além de realizar a medição de resistência de isolação, ele mede também tensão AC, 600 volts. Ele mede tensão de tomada, de rede elétrica, né? Até 600 volts. E ele também tem uma escala aqui de fase. Ele tem um fasímetro aqui, né? Que ele indica através de LEDs as fases que estão conectadas. E também o sentido do motor, né? Como se fosse um sequencímetro. Ele indica o sentido que você vai ligar o seu motor da sua máquina, ou seja, lá o que for. Se é sentido horário ou anti-horário. Além de funções também, né, como uma luz aqui bem legal no display, que ela esmaece, né, automaticamente. E também tem a tecla Hold para você fixar os valores na tela, para ficar de fácil visualização. Esse daqui, ele já é um pouco mais simples, né, mas ele tem a tecla de Hold, né, para você congelar os dados na tela. E ele também mede tensão alternada, até 600 volts. Então, no meio das medições, para evitar de ficar pegando multímetro, alicate amperímetro, fica com vários equipamentos na mão, então você já tem equipamento que já faz isso daí para você, um só equipamento. Então, esse daqui ele vem com uma capinha bem interessante, uma capinha protetora para pôr na frente dele, né? Para proteger. O invólucro dele é bem robusto, é bom para o dia a dia, para o chão de fábrica, né? Esse equipamento ele tem já uma tampa que fecha, né? Para proteção também do display dele no armazenamento e no transporte. E agora a gente vai realizar algumas medições.
com esses dois equipamentos e eu vou te explicar no caminho aí as diferenças bem interessantes e uma dúvida que é bem comum entre os usuários desse tipo de equipamento. Lembrando que são equipamentos bem completos, mas de custo baixíssimo. Então é um ótimo custo-benefício aí para os técnicos, para os eletricistas, para todo mundo aí da indústria. Então são equipamentos muito legais, muito interessantes para você ter aí na sua maleta, tá ok? Então eu vou fazer um corte no vídeo aqui rapidinho e a gente já volta com um dos testes. Então aqui, pessoal, eu estou trazendo o nosso MI390, eu coloquei na escala de 1000 volts, ou seja, já liguei ele aqui no botão, né? Ele acende um LED vermelho quando você liga. E o que significa isso? Que nessa ponta de prova eu tenho uma ponta negativa e uma ponta positiva. E entre essas duas pontas, né, o DDP, diferença de potencial, ela é de 1000 volts. Então tem que tomar muito cuidado também com choque, né? Apesar da corrente ser muito baixa, dá um susto legal, sabe? Porque são 1000 volts, né? Então, como que você realiza a medição? Coloca um terminal na capa de um cabo, aqui eu vou medir um cabo, né, com 3 fios dentro, né? Um cabo completo com 3 fios. Eu quero medir, por exemplo, a isolação do cabo, desse cabo de terra, que é o cabo amarelo com uma listra verde. Então eu coloco um dos terminais na isolação dele, né, do fio, e aí com a outra ponta de prova eu coloco na malha, e assim eu vou realizar a medição de resistência de isolação. Pode perceber ali no display que ele está apresentando 1, correto? Isso significa o quê? Que o instrumento ele está realizando uma medição acima da sua capacidade. Ou seja, a isolação desse cabo ela está muito acima da capacidade do equipamento. Então essa é uma dúvida muito comum, que a pessoa na hora de comprar, ela não especifica a isolação que ela necessita para realizar a medição, tá? Então, quando for adquirir o seu aqui com a Extruterm, sempre especificar, olha, eu vou medir cabo, a isolação dele é de 500 gigaohms, é de 100 megaohms, é de 1 mega, então tem que especificar, porque é uma dúvida muito comum. A pessoa, ela simplesmente conecta aqui uma tensão qualquer, realiza a medição e não aparece nada no display, só fica 1, né? 1 significa overload, ele está acima da faixa dele. Para mostrar que ele está realizando a medição, vou curto-circuitar a ponta de prova aqui, ó. E ele indica 0 ohms, correto? Então, aqui eu estou mostrando como não realizar a medição, né? O equipamento seria, na verdade, para você utilizar para resistências mais baixas, não de um cabo como esse especificado. E lógico, na hora de especificar o seu instrumento, verificar se as tensões do equipamento elas são dedicadas ao seu procedimento. Então tem que olhar lá no seu procedimento ou norma, como eu falei anteriormente, e verificar qual a tensão que você tem que aplicar para avaliar a isolação daquele material, correto? Então 1000 volts, eu estou vendo aqui que esses 1000 volts não conseguem quebrar, né, a isolação desse material aqui, desse fio. Deixa eu desligar aqui para não tomar um choque, né? Então ele não é capaz. Você também pode realizar medições no cabo, né? Eu quero fazer ver a isolação desse cabo preto junto com o cabo do fio aqui, né? Com a isolação do fio, quer dizer. Então eu conecto ele na isolação do cabo e meço aqui o núcleo do fio para ver se tem alguma resistência de isolação. Obviamente, se a gente já mediu nesse, ele está dando acima da faixa, com certeza ele também aqui vai dar acima da faixa, correto? Agora a gente vai fazer a medição de uma outra forma para vocês notarem a diferença de um equipamento para outro, né? Não que esse seja inferior ou superior ao outro, mas é para um determinado tipo de aplicação e o outro para outro, ok? Então, pessoal, estamos aqui com o MI500, esse é o equipamento que vai de 1000 a 5000 volts, né? Eu fiz a mesma configuração aqui, tá? Coloquei um cabo na isolação do fio e o outro no núcleo do fio. Não tem polaridade, tá? Para medir resistência não tem polaridade, então qualquer cor de cabo e os cabos já acompanham o equipamento também, tá? Então tá aqui, eu vou deixar ele quietinho aqui porque a tensão é alta.
Então eu liguei aqui em 1000 volts só para a gente confirmar o que eu estava falando, né? Olha lá, ele indicou um que é sobre escala, né? A sobrescala do equipamento. Então os 1000 volts não conseguem quebrar a isolação desse fio. Eu vou aumentar já direto aqui para 5000 volts. E ele já vai indicar para a gente ali um valor. Olha lá. Vou dar um hold aqui. Em torno de 174 mega ohms esse fio tem de isolação a 5000 volts. Então, o que isso significa? Vamos supor, um exemplo. O fabricante desse fio, ele cita que um teste a 5000 volts, esse fio tem que indicar acima de 100 mega ohms, por exemplo. Aqui nós realizamos a medição a 5000 volts e deu 174 mega ohms. Significa que esse teste passou. Então, por isso que eu falo, na hora de adquirir o seu, é sempre bom verificar as normas pertinentes do seu material ou o seu procedimento que já tem pronto na empresa, né? Então, nesse caso aqui, a gente chama, né, a gente fala, em outras palavras não técnicas, que os 5000 volts conseguiu quebrar a isolação desse cabo, que é de 174 mega ohms a 5000 volts. E muito mais alto, né, do que isso a 1000 volts. Tanto é que o instrumento não consegue nem medir, de tão alta que é a isolação. Agora eu vou trazer um transformador aqui. Eu já vou pegar ele aqui. Vou fazer uma pausa no vídeo e a gente volta com outra peça aqui para a gente testar. Então aqui eu trouxe um transformador bem grande, né, de alta corrente, né, pode ver que os cabos são bem grossos. A gente vai fazer um teste aqui, uma simulação, né. Eu separei aqui por enrolamentos do transformador, então a gente tem um enrolamento aqui e o outro está suspenso aqui que a gente não vai utilizar. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou realizando a medição da resistência de isolamento entre enrolamentos. Então se você tem uma especificação, por exemplo, num transformador, olha, a resistência de isolação desse modelo XY, ele tem que ser 100 mega ohms entre o enrolamento A e o enrolamento B, a 1000 volts. Então eu vou aplicar 1000 volts aqui. Vou dar um hold aqui para segurar. 75 mega ohms, por exemplo. Ele vai subindo mais, é porque ele demora um tempinho para estabilizar, né? Alguns segundos para estabilizar. Mas para não prolongar o vídeo, já vou dar um hold. Então vamos supor ali, ele mediu 75 mega ohms. Eu falei que a especificação dele é 100 mega ohms, então ele reprovou. Ele está com uma resistência de isolação entre enrolamentos muito baixa, tá ok? Então a gente pode fazer esses testes entre enrolamentos, pode fazer o teste entre enrolamento e carcaça também, né? Entre o corpo dele. Então tem vários tipos de teste aí que você pode fazer. Isso se aplica a tudo na elétrica, né? Então você quer verificar a isolação de algum material, de outros tipos de cabos, né? Cabo coaxial, seja o que for, ele realiza esse tipo de medição. Deixa eu desligar aqui. Pode ver que com a tecla Hold ele fica gravado o valor para você fazer uma anotação em campo, né? E não perder a medição. Então, essa é a finalidade do megômetro. Tá ok, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like pra gente e coloca aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês gostariam de ver para os próximos vídeos também. Tá ok? Obrigado.